Olá mais uma vez, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração. Confesso aos irmãos que gravar reflexões não tem diminuído a saudade de estar com os irmãos no templo, de cumprimentar os irmãos ali na saída, de abraçar os irmãos, de louvarmos ao Senhor junto, de meditarmos na palavra, daquela comunhão, daquela convivência ali. Mas cremos que esse é o momento que o Senhor tem nos permitido viver. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E temos tido a oportunidade nesses dias não só de aprofundar em alguns estudos, mas também de conversar com algumas pessoas, mesmo nas redes sociais, pessoas que têm estado tristes. Tem muitas pessoas deprimidas nesse momento e Deus tem nos dado a oportunidade de poder conversar e compartilhar do amor de Deus, dizer do cuidado de Deus, de que Deus tem o domínio de todas as coisas. E se você tem atravessado um momento como esse, de tristeza, de abatimento, tem essa palavra de Deus em seu coração. Deus tem o domínio de todas as coisas cooperam para os que amam a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há tempo debaixo do céu para todo o propósito. Deus tem um tempo para todas as coisas. E é um pouquinho sobre isso que nós queremos falar hoje. Ontem nós começamos a falar uma série de 3 reflexões, sobre a Páscoa, e falamos ontem sobre a sexta-feira, o dia da crucificação, lendo Filipenses capítulo 2, verso 8, que diz que Jesus, já se achando em forma de servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, que era a morte destinada apenas às piores pessoas da sociedade, criminosos, assassinos. E o Senhor suportou tudo isso por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados, levou as nossas dores. E nós falamos um pouco ontem, não simplesmente do sofrimento, mas da profundidade desse amor de Deus e do sacrifício, o tamanho do sacrifício que Ele fez por nós. E mesmo não tendo pecado, Ele se tornou pecado. Gálatas diz que Ele se tornou maldição. E tendo os nossos pecados sobre si, Ele foi punido como um pecador. Mas através desse sacrifício dele, Ele nos tornou aceitáveis diante de Deus. O véu foi rasgado e hoje temos livre acesso a Deus. Mas então queremos falar agora sobre o segundo dia, o sábado, o dia após a crucificação e o dia antes da ressurreição. Hebreus capítulo 12, que vamos ler hoje, o verso 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O sábado pode trazer para nós a reflexão, a ideia de um momento de expectativa e de um momento de espera. Se nós olharmos para trás, todos nós vamos ver momentos na nossa vida em que tivemos que esperar e a expectativa que vivemos enquanto esperávamos. Algumas esperas podem ser mais difíceis, parecem mais cruéis, outras são mais calmas. Nós poderíamos citar, por exemplo, a espera de um pai numa sala de hospital, aguardando a enfermeira voltar e dizer que deu tudo certo, que a sua criança nasceu, que a esposa está bem. Ou no mesmo hospital, uma espera de que o médico traga notícias de que a cirurgia deu certo e de que está correndo tudo bem. Ou saindo desse ambiente, poderíamos pensar em um aluno ou um estudante que no meio do seu curso, em meio às dificuldades e os grandes períodos sem sono por causa de trabalhos escolares e trabalho do dia a dia, naquela expectativa de chegar o fim de ano e receber aquele tão sonhado e esperado diploma. Ou poderíamos pensar também numa pessoa que fez várias entrevistas de emprego e está em casa aguardando ansioso por aquele telefonema que vai dizer para ele: olha, você foi selecionado, você pode vir a partir de amanhã. Muitos são os momentos de expectativa e de espera e que às vezes provocam em nós grande ansiedade. É interessante perceber que o sábado está aqui entre a crucificação e a ressurreição não simplesmente à toa, mas ele representa para nós também um tempo de reflexão. Porque olhar para a sexta-feira é participar do sofrimento de Cristo, é lembrar de tudo aquilo que Cristo passou. Mas olhar para o domingo é confiar na promessa que Jesus tinha feito de que, passando por aquele momento, 3 dias após, ele iria ressuscitar.
Os discípulos estavam nesse meio, mas parece que os discípulos estavam com seu olhar voltado apenas para a sexta-feira, apenas para o sofrimento, apenas para o mestre que eles tinham perdido, apenas para a dor da separação que eles tinham passado e estavam vivendo naquele momento, e esquecendo de lembrar, de olhar e de confiar para uma promessa de que aquele Jesus que tinha morrido, ele iria voltar. Isso nos lembra os discípulos de Emaús, 2 discípulos caminhando para Emaús. Jesus já havia ressuscitado, não só ressuscitado, tinha aparecido a algumas pessoas e estava ali agora entre eles. Mas eles não conseguiam ver. Estava com os olhos voltados ainda para a sexta-feira, estava com os olhos voltados ainda para o grande acontecimento daquele fim de semana e não para a grande promessa que o Senhor tinha dado. Muitas vezes os nossos olhos estão voltados para as circunstâncias, para a altura das ondas do mar, da tempestade, dos sofrimentos que nós temos passado. E esquecemos de que estamos num momento de reflexão e que nesse momento de reflexão nós devíamos trazer à nossa memória, como diz a Bíblia, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz esperança. A promessa que estava para acontecer. Todas as coisas cooperam, lembra? Às vezes a gente esquece que tudo coopera. E ficamos focados na dor e no sofrimento. E esquecemos de olharmos para a ressurreição de Jesus. Isso nos ensina que nós devemos tomar muito cuidado aonde nós fixamos o nosso olhar. Se para trás, para os problemas, para a dificuldade, ou se para as promessas, para a confiança em Deus e para frente. O texto que nós lemos diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, agora falando sobre Jesus, pelo gozo do que lhe estava proposto, vencer o pecado, vencer a morte, nos resgatar de volta para Deus, olhando para isto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Deus passou todas essas coisas, Jesus passou todas essas coisas, porque Jesus estava olhando para o resultado. Eu vou atrair muitas pessoas. E ele disse isso, e quando eu for levantado, quando o Filho do Homem for levantado, todos eu vou atrair. É para Jesus que precisa estar voltado os nossos olhos. Se ficarmos olhando para o sofrimento, para a dificuldade, para o momento, para as circunstâncias, nós vamos sofrer muito mais. Mas se voltarmos o nosso olhar para Jesus, crendo nas promessas que Ele nos fez, nós vamos entender esse momento de reflexão do sábado e vamos já conseguir viver antecipadamente a alegria da ressurreição, pois o domingo está vindo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu coração, e que o seu olhar esteja focado em Jesus. E Jesus não está mais morto, Ele já ressuscitou. E se você talvez está na expectativa e na espera de algo, confie em Jesus e aguarde que o dia da ressurreição, o dia de reviver, está próximo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu coração, e até na nossa reflexão de amanhã. Deus nos abençoe. Amém?